Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem e o agradecimento por terem vindo para a aula de hoje. Começar, como habitualmente, pelas dúvidas que possam ter. Alguém tem alguma dúvida que queira colocar? Alguma questão que queira fazer? Professor, eu mandei-lhe um e-mail ontem, não sei se viu, com algumas dúvidas, mas depois podemos esclarecer. É que são duas ou três. Eu vi há pouco o seu e-mail. Importa-se que possamos falar por aqui, esclarecer as suas dúvidas por aqui? Não tem mal. Era sobre o tema do trabalho e sobre aquilo que disse ontem a nível de ser quantitativo, seria melhor porque tínhamos números e mais bases para nos orientarmos. Sim, deixe-me. Desculpa lá só, tem problema aqui no som. Eu estava a ver há pouco o seu e-mail e aquilo que. A questão que coloca em termos quantitativos é que esta proposta de situação laboratorial tem de servir para fazer algumas quantificações, ok? Para que quando vamos fazer uma análise de um jogador ou de uma equipa no futebol, possamos ter alguns elementos mais concretos sobre os quais podemos utilizar para tomar decisões. E no fundo, a ideia é que a criação dessa situação permita ficar com informação, com um conjunto de dados para podermos melhor intervir para melhorar a prestação dos jogadores. Você, no seu e-mail, fala em aspectos psicológicos. É possível e naturalmente é um fator fundamental e tem importância sobre a prestação dos jogadores e das equipas, e por isso é importante conseguirmos também recolher alguma informação sobre esses aspectos psicológicos dos jogadores para poder tomar decisões. O importante agora aqui é definir que tipo de aspectos devem ser recolhidos, que tipo de dados devem ser recolhidos e que situação é que nós vamos criar para recolher esses dados. E aqui, creio que no seu e-mail você falava na possibilidade de fazer entrevistas, por exemplo. Clarificar aqui uma coisa. O vosso trabalho não é para ser operacionalizado já, ou seja, para vocês o fazerem a uma equipa, a jogadores, a treinadores, a quem quer que seja. Bem? Naturalmente, nestas condições, não temos, de isolamento que vivemos, não há possibilidade para tal. Mas vocês devem apresentar aquilo que é a situação que vocês entendem que poderia ser realizada e poderia ser operacionalizada. Por exemplo, se vocês acharem que é importante para, em termos psicológicos, perceber como é que os jogadores estão antes da competição, por exemplo, então poderá ser interessante elaborar um pequeno questionário para avaliar alguns aspectos para identificar o estado emocional do jogador antes da competição, por exemplo. Falar numa situação que talvez já conheçam, que tem a ver, que é a PSE, a Percepção Subjetiva de Esforço. Vários clubes de futebol utilizam um pequeno questionário que é feito antes do treino e antes dos jogos a todos os jogadores para saber o estado emocional com que eles chegam ao treino ou chegam ao jogo
e depois, no final do treino, do jogo, então aplicam este questionário PSE, no fundo, para ter uma percepção daquilo que é o que os jogadores sentiram em termos de exigência, de esforço realizado naquele treino ou naquele jogo. Aquilo é um questionário relativamente simples, em que eles têm que classificar de 1 a 10 aquilo que foi a intensidade que eles sentiram daquele treino ou daquele jogo. E essa percepção que os jogadores indicam, depois é cruzada com dados que foram recolhidos, nomeadamente através de GPS, que permite identificar distâncias percorridas, velocidades a que percorreram essas distâncias, valores de frequência cardíaca, para conseguirem ir aferindo aquilo que é a percepção de esforço do jogador face àquilo que foi uma carga externa de treino, ou seja, aquilo que foi a intensidade do treino, o volume do treino, todas as outras exigências que são manipuladas pelo treinador e pela equipa técnica, para se perceber se aquilo que o treinador e a equipa técnica pedem aos jogadores coincide com aquilo que o jogador pede, com o jogador se percepciona ou não, e quando não coincidir, tentar perceber porque é que não coincide. Se é o jogador que está num momento diferente do seu estado emocional e que por isso precisa de ali atenção específica, se por outro lado houve qualquer coisa em termos de treino que nos escapou e que não nos conseguiu controlar, permitir controlar aquilo que nós gostaríamos de controlar daquela maneira. Quer dizer que o importante nesta situação é vocês começarem por identificar um aspecto que seja interessante para poderem conhecer melhor os jogadores e tomar decisões para os ajudar a melhorar a sua prestação. E depois definir então que situação é que iriam criar para recolher dados para conseguirem conhecer melhor o jogador nessa situação. E o último passo do vosso trabalho será, tendo os dados recolhidos, que tipo de decisões poderiam ser tomadas com esses dados? Ou seja, o que é que vocês poderiam depois fazer, com base nesses dados, para ajudar os jogadores a melhorar a sua prestação. Mas então não é preciso recolher exatamente os dados, é só dizer a forma como o faríamos? Exatamente. Nesta situação que nós estamos a atravessar, de isolamento social, não faria sentido eu estar-vos a pedir para recolherem esses dados. Bem? Apesar de naturalmente eles poderem ser recolhidos à distância, por entrevistas, por inquéritos, etc. Mas nesta situação não vamos recolher dados. Aquilo que vocês vão fazer é apenas apresentar uma proposta de situação laboratorial para ser operacionalizada, mas não a vão concretizar. Está bem? Está bem. Vão definir tudo aquilo que vocês entendem que é importante para aquele tema, para aquela situação, vão dizer como é que ela seria concretizada, que aspectos é que ela deveria ter em consideração, que tipo de dados é que iriam ser recolhidos e o que é que se faria com esses dados depois de os ter. Mas não vão concretizar a situação, não precisam de operacionalizar essa situação. Ok, obrigado. Ok. Mais dúvidas, mais questões que tenham sobre esta avaliação? Ok. Vamos então, hoje, aprofundar aqui mais alguns aspectos sobre a importância da análise do jogo, de futebol e de futebolistas, quer em treino, quer em competição, e a importância do laboratório para podermos aprofundar um pouco aqui a importância do diagnóstico e do controle e também ficarem com mais elementos para o vosso trabalho desta segunda avaliação. Aquilo que nós
sabemos hoje é que muito daquilo que se faz já hoje no futebol se faz com acesso a um conjunto de ferramentas tecnológicas que nos permite ter mais informação, ter mais dados sobre aquilo que está a acontecer no jogo e sobre aquilo em que as equipas técnicas podem conseguir intervir em cada momento. Desde, por exemplo, a tecnologia da linha de golo, que hoje é comum em muitos jogos internacionais, que permite aos árbitros em tempo real saber se a bola ultrapassou completamente a linha de golo, se o golo pode ser validado ou não, até alguns laboratórios mais específicos que alguns clubes têm, depois iremos ver mais adiante alguns exemplos mais concretos, que permite avaliar especificamente alguns jogadores em aspectos também interessantes para se poder melhorar a sua prestação, até aquilo que hoje em dia já é muito comum e que conseguimos ver frequentemente equipas, quer em treino, quer em jogo, com localizadores GPS, para poderem dar aqui algumas informações em tempo real sobre aquilo que os jogadores estão a fazer, quer em contexto de jogo, quer em contexto de treino. No fundo, como estava a dizer, hoje em dia é já difícil realizar um diagnóstico e controlar os efeitos que resultam das prescrições que fazemos sem conseguirmos quantificar algumas variáveis e alguns aspectos que são relevantes para se tomarem decisões. Hoje em dia já estas tecnologias permitem que estes dados sejam recolhidos em contexto ecológico, durante o treino ou durante o jogo, como estava a dizer há pouco. Quer dizer que conseguimos ter informação não só muito mais próxima daquilo que é a realidade efetiva da prestação dos jogadores, sem os manipular, sem os estar a tirar do seu contexto natural, mas, por outro lado, estes dados estão também disponíveis em tempo real, o que nos permite tomar decisões naquele momento, naquela situação, sem estar a esperar que a situação tenha acontecido, que o efeito tenha passado e que muitas vezes já seja difícil voltar a reproduzir aquilo que aconteceu. Quer isto dizer que existem vários instrumentos que permitem fazer este diagnóstico e este controle, desde instrumentos, como disse há pouco, um pouco já mais generalizados e de uso comum pelos diferentes clubes, até outros que naturalmente pela novidade que trazem, por aquilo que é a sua utilização de tecnologias um pouco mais evoluídas, têm ainda custos relativamente significativos e não estão ainda ao alcance de todos. Mas há coisas relativamente simples que todos podemos fazer e que é importante que possa estar presente naquilo que é a necessidade de cada equipa e de cada clube para poder fazer este controle. Desde logo, uma ficha individual do jogador, no fundo um documento para ir registando e completando informações que vamos recolhendo ao longo dos treinos, ao longo dos jogos, informações específicas sobre os jogadores, desde os dados pessoais, nome, contactos, história familiar, etc., até dados anatómicos ou fisiológicos, peso, altura, IMC, diferentes controles que vamos fazendo nestas matérias, até outros aspectos mais então relacionados com aspectos técnicos, passe, remate, finta, condução de bola, etc. Dados estáticos, dados psicológicos, ou noção de evolução ao longo dos treinos, ao longo da época. No fundo, ter aqui um documento que nos permita ir anotando aquilo que vão sendo os dados que conseguimos recolher diariamente do jogador, em situação do treino, para perceber como é que ele reage e como é que ele se vai adaptando às solicitações que vão sendo feitas, também em termos de jogo, para perceber qual é que é a sua prestação e como é que ele vai conseguindo dar resposta às exigências do jogo e, no fundo, ir compilando toda esta informação para podermos ir formalizando aquilo que são dados, que muitas vezes no imediato podem não ser necessários para tomar decisões,
mas que nos permitem identificar uma tendência de jogador. No fundo, é um pouco aquilo que se passa também em outras áreas, da medicina, as engenharias, onde, no fundo, esta ficha individual de registro assume aqui um papel muito relevante para que nós possamos, de facto, ter mais dados, mais informação sobre o nosso objeto de trabalho, que neste caso é o jogador de futebol, para podermos intervir de uma forma mais efetiva. Isto aqui que vos apresento é um pequeno exemplo de uma ficha de jogador que é utilizada na formação do Sporting Clube da Covilhã, onde tem aqui alguns destes dados que partilhei convosco antes, estes dados pessoais, dados desportivos, até de clubes anteriores, de escalão em que participou em cada um desses clubes, dados antropométricos, dados motores fisiológicos, psicológicos, técnicos, historial clínico também. No fundo, um pequeno exemplo de uma ficha que existe para cada jogador e na qual as equipas técnicas devem ir permanentemente, ao longo dos treinos, ao longo da época, ir anotando os dados que vão recolher. Professor? Sim. Pode pôr no slide anterior, só por favor. Aqui. Como é que nós vamos classificar, por exemplo, os dados motores ou fisiológicos em alguma escala, alguma forma de classificação? Como é que fazem? A indicação que as equipas técnicas de Sporting do Covilhã têm para classificar estes parâmetros que aqui têm é uma classificação mais, não em termos de escala, mas em termos de prestação dos jogadores. Porque muitas vezes, quando queremos utilizar uma escala para fazer esta avaliação, por exemplo, agilidade, atribuir um número de 1 a 5. Essa informação de 1 a 5 tem alguns problemas, muitas vezes não é fácil dois observadores diferentes atribuírem a mesma nota. Para um pode ser um 3, para outro pode ser um 2, ou para outro pode ser um 4. Mas mesmo quando definimos mais detalhadamente o que é que significa cada um desses valores, 2, 3 ou 4 ou 5, acabamos por não ter... Temos um dado quantitativo, é verdade, mas não temos indicações mais objetivas que nos permitam compreender as capacidades do jogador naquele parâmetro específico. Então, aquilo que a recomendação que os treinadores têm é que para cada um destes parâmetros, para cada um destes atributos, eles possam identificar aquilo que foram aspectos mais relevantes que se salientaram, quer em treino, quer em jogo. Por exemplo, quando falamos aqui de velocidade, naturalmente se conseguirmos quantificar a velocidade e ter uma velocidade do jogador, uma distância x, y ou z, perfeito, sabemos qual é que é a velocidade que ele tem, por exemplo, em 10 metros, em 30 metros, em 50 metros, mas interessa perceber também como é que esta velocidade, por exemplo, varia com a presença de adversários ou não. Ou seja, uma coisa é ele ter de correr quando está sozinho e quando não tem ninguém à sua volta, outra coisa é o jogador ter de correr quando tem adversários que vão em sua perseguição ou adversários que vão enfrentá-lo para procurar condicionar a sua ação. Perceber também como é que esta velocidade varia quando ele não está cansado, quando o treino começou ou quando o jogo começou, ou quando estamos no final do treino ou no final do jogo. Qual é que é a diminuição que tem nesta velocidade e como é que ela vai ter influência na sua prestação. No fundo, procurar concretizar, através de informação mais específica que nos permita conhecer em maior detalhe os jogadores, quer para fazer o diagnóstico, quer para fazer o controle, procurando mais do que classificar, descrever aquilo que são as características e as capacidades deles associadas a cada um destes parâmetros. Né? Que é difícil em muitos destes parâmetros, para muitos deles não conseguimos ainda ser muito objetivos para concretizar alguns dos mesmos. Por exemplo, está ali atitude no treino. Esta questão da atitude no treino pode ser um aspecto difícil de concretizar,
mas pode passar por simplesmente coisas muito pequeninas como o jogador está sempre disponível para ajudar o treinador a montar o material ou retirar o material ou a ajudar os colegas a perceber o exercício. São aspectos importantes que nos permitem começar a definir um perfil do jogador e a perceber que tipo de características é que ele tem. Por isso, aqui estes parâmetros ainda estão definidos de uma forma relativamente abrangentes, mas para permitirem ir recolhendo aquilo que é a informação que entendemos nesta altura mais relevante, mas que depois também com a utilização da ferramenta vai fazendo aquilo que acontece à utilização de todas as ferramentas, vão sendo apuradas e vão sendo melhoradas com o tempo. José, não sei se consegui. Obrigado. Ótimo. Um outro instrumento que é também importante e determinante para o sucesso daquilo que são as prestações das equipas tem a ver com a análise dos adversários que irão defrontar. No fundo, hoje já é possível recolher um conjunto de dados sobre as equipas adversárias para que no momento do jogo os jogadores tenham tanto conhecimento quanto possível dessa equipa adversária e daquilo que podem conseguir encontrar, daquilo que são os aspectos que à partida conseguimos prever ou as soluções que conseguimos antever que os adversários vão realizar, e então é importante também cada vez mais ter-se uma ficha de observação de adversários em que se possam recolher dados como o sistema tático e variantes que costumam utilizar, comportamentos mais dominantes em termos ofensivos, defensivos, transições, jogadores mais influentes e jogadores mais débeis, ações técnico-táticas que são realizadas, quantos remates, quantos cruzamentos, golo, bolas paradas, ofensivas ou defensivas, zonas, por exemplo, o momento da época, ou seja, em que momentos é que a equipa pode ter estado mais fragilizada ou menos fragilizada. No fundo, também um documento relativamente simples, mas que permita de alguma maneira ir anotando aquilo que são aspectos mais relevantes das equipas que vamos defrontar, para que a quando do jogo os jogadores possam estar tão preparados quanto possível para aquilo que vão encontrar e conseguir também dessa maneira aumentar as suas possibilidades de sucesso. Este é também um instrumento que hoje em dia, independentemente do escalão e do nível competitivo onde estamos, é cada vez mais relevante e que permite também aqui o acesso a mais informação para se poder preparar melhor cada jogo. Ficha de observação da própria equipa, que muitas vezes também passa um pouco ao lado, porque se tem vindo a tornar hábito o registro e a observação das equipas adversárias, em que o scouting assume aqui um papel relevante, tem ficado um pouco menosprezado esta observação da própria equipa, ou seja, no fundo ir percebendo como é que a nossa própria equipa se vai comportando, como é que ela vai respondendo àquilo que são as exigências que apresentamos nos treinos, mas também aquilo que são os problemas com que se vão defrontando nos jogos. E é importante também olhar para a própria equipa, no fundo perceber aspectos relativamente semelhantes àqueles que vimos há pouco para o adversário, mas que para a própria equipa são também importantes, principalmente em contexto de jogo, para perceber aquilo que aconteceu, aquilo que foi feito de maneira pretendida, aquilo que precisa de ser melhorado, também para se ficar aqui com indicações mais objetivas sobre o trabalho que pode ser realizado no futuro, muito em particular nos treinos após o jogo. E por isso esta ficha de observação da equipa é também essencial para que no pós-jogo se possa analisar de uma forma mais profunda aquilo que aconteceu e identificar aspectos que precisam de ser corrigidos e que precisam de ser melhorados em treinos futuros. Como
como estava a dizer, esta recolha de dados, de informação, é importante para o diagnóstico e para o controle, para conseguirmos, de facto, ter mais informação para fazer uma intervenção melhor e mais eficiente. Mas este recolher mais dados, ter mais informação, é preciso ser olhado também com a objetividade necessária. Por um lado, hoje já existem muitos dados e muita informação e não é fácil selecionar aquilo que é informação útil e pertinente da informação que pode ser interessante, mas que naquele momento não nos vem ajudar, e por isso esta noção de objetividade vem alertar-nos para aquilo que que é uma necessidade de selecionar informação. Porque se até há muitos anos, com a dificuldade de termos tecnologias que nos permitissem recolher dados, com a dificuldade em ter instrumentos que nos permitissem ter acesso a esta informação, e muita dela em tempo real, e por isso as decisões tinham de ser tomadas muito com base no feeling daquilo que é o treinador e que o treinador estava a viver no momento. Hoje em dia vivemos um pouco o inverso, em que a informação abunda, é muito frequente, é demasiada até em algumas circunstâncias, e a grande dificuldade é saber selecionar essa informação para não nos perdermos naquilo que é informação que não é útil ou que não é necessária. É normal nas equipas de mais alto nível terem analistas e observadores de jogo em tempo real a transmitir informações para o banco, para a equipa técnica. E o grande desafio é, na transmissão dessa informação, não inundarem o treinador com a informação que é desnecessária, com aspectos que não são importantes para tomar decisões durante o decorrer do jogo. E por isso, se o rigor e a precisão são importantes quando recolhemos informação, quando identificamos aspectos que estão a acontecer durante o treino e durante o jogo, não menos importante é a objetividade, ou seja, é aquilo que é a importância e a relevância das informações, dos dados que recolhemos e o que fazemos com eles, para podermos, de facto, ser mais eficientes e conseguir fazer um melhor diagnóstico, um melhor controle, tomando também melhores decisões. É neste sentido que o laboratório assume aqui um papel cada vez mais relevante, porque no fundo o laboratório é um espaço que nos permite estudar, analisar as situações, aquilo que é o fenómeno que está a acontecer e sobre o qual nós pretendemos dedicar a nossa atenção e pretendemos conhecê-lo cada vez melhor. E, no fundo, este laboratório é também um espaço de investigação, um espaço onde nós vamos fazer perguntas e vamos procurar encontrar as respostas para essas perguntas. Ou seja, é algo que nos ajuda a ir um pouco mais fundo nas questões que temos, a encontrar respostas que possam, de facto, servir melhor os nossos objetivos e ajudar-nos a alcançar os propósitos que temos. E o laboratório é também um espaço de experimentação, ou seja, muitas vezes acontecem situações sobre as quais nós não temos muitas certezas, estamos um pouco a experimentar para ver o que é que vai dar, a testar para ver o que é que dali vai sair, e esta característica deste espaço do laboratório é também fundamental, porque é o sítio onde se pode testar, onde se pode experimentar, onde se pode errar. E o futebol tem esta característica que durante o jogo o erro, em regra, paga-se no imediato através do resultado esportivo, em que a equipa que erra mais habitualmente é a que perde. Então o treino e instrumentos que devem ser utilizados no treino para poder melhorar a prestação dos desportistas devem permitir este testar e este errar, porque o erro no treino
tem a grande vantagem de não ter uma consequência no resultado, de não ter ali uma consequência imediata e de nos alertar para aquilo que precisa de ser corrigido, para aquilo que precisa de ser melhorado. Então o laboratório vem dar também este contributo e vem dizer que vem chamar a atenção para aspectos que podem ser testados, que podem ser experimentados, sem grande problema de correr bem ou de correr mal, porque muitas vezes, mais do que correr bem ou correr mal, é importante perceber como é que o jogador reage naquela situação, como é que ele tende a resolver aquele tipo de problemas, como é que ele tende a utilizar aquele tipo de informação para fazer determinadas coisas. Então, o laboratório assume hoje em dia estas diferentes valências, que são muito importantes e muito relevantes para nos ajudar também aqui a melhorar a prestação dos jogadores e das equipas. E, como estava a dizer há pouco, o laboratório permite-nos ter dados, e estes dados muitas vezes são quantitativos, outras vezes são qualitativos, no fundo, informação que é um pouco já filtrada e mais objetiva e que nos vai permitir conhecer o que está a acontecer, conhecer o jogador, conhecer a equipa, para poder decidir, para poder gerir melhor, para poder planear e para poder controlar. No fundo, estes dados, este conhecimento que nós vamos conseguir obter através do laboratório vai poder ter estas implicações que são cada vez mais importantes para se alcançarem resultados melhores e mais eficientes. Como também já vos disse há pouco, se até há alguns anos atrás o laboratório tinha ainda esta noção muito de um espaço isolado onde tudo era controlado, onde muitas vezes fazia com que nos sentíssemos num planeta diferente, num sítio diferente, aquela ideia tradicional que existe do laboratório, com luzinhas a acender e a apagar, com fumo a sair de todos os lados, com um cientista com os cabelos no ar e de óculos. Hoje em dia estamos a mudar para uma noção de laboratório numa perspectiva atual de ciência, em que é um espaço que nos permite quantificar variáveis, mas em espaços ecológicos, ou seja, naquilo que é o sítio onde o fenómeno acontece, naquilo que é o sítio onde aquela atividade se desenrola. Quando falamos do futebol, falamos do laboratório no campo, naquilo que é o espaço de treino, naquilo que é o espaço de jogo. Naturalmente que existem também alguns laboratórios que são em situações um pouco mais isoladas, um pouco mais controladas, mais restritas. A grande limitação dessas situações, desses espaços, é naturalmente a manipulação que fazem à prestação dos jogadores, que acaba também por ser um pouco mais distinta daquilo que eles fariam em condições ecológicas ou condições mais próximas do espaço regulamentar do jogo. Por isso, esta necessidade de que os laboratórios também sejam cada vez mais, hoje em dia, utilizados em espaços ecológicos. Quando falamos de laboratório, é preciso perceber que existem também diferentes tipos de laboratórios. Se quiserem, diferentes espaços que nos permitem recolher informação sobre diferentes aspectos. Por exemplo, aspectos fisiológicos. Durante muito tempo era comum analisar-se o ácido lático dos jogadores, quer antes do treino, quer durante o treino, quer após o treino, para se conseguir controlar aspectos como a fadiga muscular, a fadiga nervosa ou a recuperação, e perceber como é que o jogador, em função de diferentes níveis de ácido lático, conseguia ter alterações na sua prestação, diminuindo, por exemplo, a precisão do remate, ou a dificuldade em perceber o movimento do adversário, ou a sua velocidade de deslocamento. E este parâmetro, o ácido lático, sendo importante para nos ajudar a compreender aquilo que está a acontecer com a prestação do jogador,
teve aqui durante algum tempo uma grande implicação, que era a necessidade de recolha de sangue e de picar os jogadores, e por isso nos últimos tempos ele não tem vindo a ser tão utilizado, precisamente por causa desta noção mais invasiva e menos agradável para os jogadores. Todavia já existem tecnologias que nos permitem fazer estas medições do ácido lático de uma maneira menos desagradável, digamos assim, e que pode ajudar também a ter aqui algumas informações importantes para conhecermos melhor os jogadores em termos fisiológicos, como estava a dizer. Aquilo que é muito comum hoje em dia tem a ver com muito comum e muito banal, de acesso praticamente corriqueiro, tem a ver com a frequência cardíaca, com a medição da frequência cardíaca. Pode ser feita até sem equipamentos, apenas como nós fizemos algumas aulas teórico-práticas, sentindo nas artérias o pulsar cardíaco, mas pode ser feito também com equipamentos relativamente acessíveis, relativamente baratos, que nos permitem, por exemplo, controlar melhor aquilo que é o esforço que o jogador está a fazer para conseguirmos trabalhar, por um lado, os regimes energéticos, mas por outro também destrinçar entre situações que podem estar a colocar medo ao jogador ou que podem simplesmente ser fruto do esforço que ele está a realizar e que nos permitem controlar o jogador, a sua recuperação, quer no pós-jogo, quer no pré-jogo, por exemplo, treiná-lo também em situações para ele não passar acima de um determinado valor de frequência cardíaca, quando vai rematar, quando vai fazer um passe. No fundo, um instrumento que nos permite também aqui ter acesso a dados dos batimentos cardíacos e que nos pode ser também muito útil em determinadas situações no jogo e que, mais uma vez, o conceito de laboratório fisiológico pode também ajudar-nos aqui a ter estas informações para tomar algumas decisões. Hoje em dia no futebol está um pouco mais em voga aquilo que, se quiserem, é um laboratório tático ou de análise de jogo, em que, no fundo, é muito comum, porque também são muito frequentes já as filmagens de jogos e filmagens de treinos, a quantificação de tempos, de espaços, de velocidades, de ações. Vejam-se até como estas quantificações das ações hoje em dia são banalíssimas já nas transmissões dos jogos televisivos, com as estatísticas que são apresentadas, ou, por outro lado, a digitalização destas imagens que serve para analisar situações, movimentos, também ações, e que simplesmente através da visualização do registro de imagem que é feito, quer do treino, quer do jogo, se consegue analisar de uma forma um pouco mais detalhada e mais profunda aquilo que realmente aconteceu. Equipamentos como o radar, que nos permitem medir velocidades de bola, velocidades de deslocamento, e estas velocidades podem ser medidas em tempo real e em contexto, mais uma vez, ecológico, como estava a falar há pouco, em que podemos ver em cada momento aquilo que é a velocidade que a bola foi rematada pelo jogador, em que foi passada por aquele jogador, a velocidade de deslocamento de cada um deles, e que hoje em dia pode ser feita de uma maneira muito simples e muito acessível com equipamentos como estes, ou aquilo que hoje também está muito generalizado, que é a utilização de coletes GPS, que permitem a localização do jogador em tempo real e permitir identificar os espaços que eles ocupam durante o treino, durante o jogo, as distâncias que eles percorrem, as intensidades que percorrem aquelas distâncias, a própria frequência cardíaca, que é dada também aqui diretamente e que é cruzada com estes dados mais, se quiserem, táticos ou de análise de jogo, de prestação dos próprios jogadores. No fundo, são aqui também aspectos que vêm permitir hoje às equipas técnicas e aos jogadores conseguir identificar melhor os aspectos que podem ser melhorados, podem ser corrigidos
em termos mais táticos ou de análise do próprio jogo. Depois existem outras valências do laboratório. Se quiserem outros laboratórios, o psicológico, o social, o biomecânico, o nutricional, o técnico, no fundo, valências que estão associadas também a áreas específicas da ciência, que têm as suas particularidades, que têm também o seu papel naquilo e o seu contributo para aquilo que é a melhoria da prestação dos jogadores. E por isso assistimos cada vez mais nas equipas técnicas a um alargar das especialidades, daquilo que são os elementos dessas equipas técnicas, que já não é apenas o treinador adjunto, o treinador de guarda-redes, mas que já tem o psicólogo, já tem o nutricionista, já tem o especialista da análise de jogo, o especialista da biomecânica, no fundo, um conjunto de pessoas que vêm trazer um saber muito mais específico, muito mais aprofundado sobre uma determinada área do conhecimento e que este aprofundar desta área do conhecimento assume aqui um papel muito determinante através dos dados que nós conseguimos recolher e da informação que conseguimos ter acesso através precisamente deste laboratório, deste espaço, como eu vos dizia há pouco, é um espaço de estudo, um espaço de análise, mas também um espaço de experimentação. O grande desafio que vivemos hoje é a interligação entre estas diferentes áreas. No fundo, passarmos a ter um laboratório global. Se este laboratório nos últimos anos tem estado muito compartimentado, fruto daquilo que era o aprofundar da especificidade de cada área de conhecimento, hoje em dia já se percebeu que este conhecimento, apesar de poder ser visto às caixinhas e de uma forma isolada, em que cada área pode e deve ter a sua especificidade, mas é também importante que elas se interliguem, que nós consigamos perceber como é que estes diferentes fatores, estas diferentes áreas se interrelacionam e como é que elas contribuem de facto para aquilo que é o conhecimento global do jogador, a sua prestação global. Porque todos nós percebemos que quando um jogador tem algum aspecto que o está a influenciar em termos psicológicos, essa influência não se vai manifestar apenas em termos psicológicos, vai ter também consequências em termos técnicos, em termos táticos, em termos físicos, em termos nutricionais e naturalmente estas influências e interdependências que se estabelecem entre estes diferentes fatores, entre estas diferentes áreas do conhecimento, são importantes. E por isso caminhamos cada vez mais para laboratórios globais, onde no mesmo sítio, no mesmo espaço de estudo, de análise, de investigação, de experimentação, como vimos há pouco, temos os diferentes especialistas destas diferentes áreas que procuram partilhar informação, partilhar conhecimento, partilhar análises, para que, de facto, aquilo que é o objeto de estudo, neste caso o homem a jogar futebol, possa ser melhor entendido, melhor compreendido e melhor ajudado a atingir os seus objetivos. Durante muito tempo não foi fácil encontrarmos este espaço laboratorial associado ao futebol. Como vos dizia há pouco, esta limitação do laboratório procurava isolar muito as suas áreas de conhecimento, porque era um espaço muito isolado, quase um mundo à parte, fazia com que ele fosse menosprezado no desporto e muito em especial no futebol, porque havia a ideia de que são um conjunto de situações que podem ser interessantes, mas que acabam por não servir de facto para melhorar a prestação dos jogadores. Sabia-se que haviam ali uns testes, umas análises que se conseguiam fazer, que até podiam dar alguns dados interessantes, mas normalmente eram feitos esses testes, essas análises nos inícios das épocas, quando começava a trabalhar, habitualmente a pré-época, em que as equipas utilizavam muito para recolher um conjunto de dados, fazer uma bateria de testes aos jogadores, e que depois esses dados ficavam guardados num dossiê e ninguém praticamente mais os utilizava ao longo
do treino e ao longo da época. De facto, com a passagem do laboratório para um espaço mais ecológico, para conseguir ter aqui também uma valência mais global em termos de diferentes áreas do conhecimento, ele passou a ser mais valorizado no futebol e conseguimos hoje já ter aqui vários exemplos de clubes que utilizam este espaço de trabalho. Aquilo que há como registro do primeiro clube a valorizar este espaço, o laboratório, como uma ferramenta importante para melhorar a prestação dos seus jogadores, foi o AC Milan em 2002, que percebeu que era possível ter aqui acesso a dados que permitiam melhorar a prestação individual e a gestão individual que se fazia dos jogadores, muito virada primeiro para esta parte mais em termos de saúde e em termos de bem-estar dos jogadores, em que se fazia o controle daquilo que eram parâmetros mais fisiológicos, mais até ligados à área da medicina, com o departamento médico, mas foi também rapidamente entendido que existiam aqui outras áreas da ciência, outras áreas que permitiam contribuir também para este conhecimento e para esta gestão dos jogadores e para esta melhoria da sua prestação. E por isso, desde logo, este laboratório reconheceu aqui a importância desta interdisciplinaridade e desta utilização de várias áreas do conhecimento para melhorar a prestação dos jogadores. Tiago Marques pergunta se nos aspectos fisiológicos também existe controle das hormonas como cortisol e testosterona ao longo das épocas nesses laboratórios. Sim, é provável que sim. Isto, no fundo, hoje são testes que são de acesso relativamente fácil e que é provável que vários departamentos médicos hoje consigam fazer este controle e consigam ter esta informação ao longo das épocas para os seus jogadores e para conseguirem testar todos estes aspectos. Também, principalmente a um alto nível, com a importância do controle antidoping e com aquilo que é esta noção de fair play e de não ser complacente com a utilização de substâncias que possam artificialmente melhorar a prestação dos jogadores, que muitos clubes possam ter também ter cuidado a aspectos como estes, precisamente para garantir que os seus desportistas, quando forem controlados, não acabem por relevar substâncias que não deveriam ser permitidas. Vemos que hoje até, felizmente, já não é muito frequente encontrarmos resultados de testes ao controle antidoping que sejam positivos ou que tenham, de facto, aqui evidenciam outro tipo de substâncias utilizadas pelos jogadores, porque muito deste controle hoje é feito pelos próprios clubes e os próprios clubes têm aqui, de facto, esta preocupação de controlar tudo aquilo que os jogadores fazem, tudo aquilo que eles comem, tudo aquilo que eles ingerem, para que precisamente se consiga ter estes cuidados e evitar correr riscos desnecessários. Avançando, ainda neste laboratório do Milan Lab, como estava a dizer há pouco, e desde logo praticamente a sua criação, esta noção da interdisciplinaridade ficou patente com a presença de vários especialistas e de várias disciplinas, desde aqui da bioquímica, biomecânica, controle motor, psicologia, neurociência, no fundo aqui um conjunto de áreas que neste seu cruzar entre elas permitiram esta natureza interdisciplinar a este laboratório e que vieram, no fundo, trazer aqui uma mais-valia muito significativa
naquilo que foi também a capacidade de conhecer e de melhorar a prestação dos jogadores. Estamos a falar, como vos disse há pouco, de 2002, ou seja, praticamente há 20 anos. Desde 2006, 2007, ou seja, pouco tempo depois da sua criação, que este Milan Lab foi também utilizado para dar apoio àquilo que é o futebol que era o futebol de formação do Milan. Ou seja, percebeu-se que este era um espaço importante para fazer a gestão dos jogadores da equipa profissional, mas que também poderia ser muito útil para ajudar os jogadores da formação, daquilo que era, no fundo, as novas gerações que iriam chegar a este patamar profissional, a poderem ter mais condições para o fazer. E por isso vem também aqui logo essa identificação dessa importância e desta utilidade que este espaço teve e aquilo que foram os contributos que passou a dar também ao futebol de formação. Um pouco mais tarde, em 2007, aparece o Real Madrid, com o Real Madrid Tech, o centro de alto rendimento, onde de facto vem também procurar ter aqui um conjunto de aspectos que permitem analisar e controlar para o melhor desenvolvimento dos seus jogadores. Interessante que desde a sua criação, este Real Madrid Tech foi assumido que, naturalmente, sendo o seu foco principal a equipa profissional, mas que ele ficaria também como um espaço aberto e disponível para os jogadores da formação. Ou seja, temos aqui também o reconhecimento da importância deste espaço, deste laboratório, naquilo que é o acompanhamento de todos os jogadores de futebol deste clube. No fundo, depois vocês podem encontrar aspectos mais específicos também na internet sobre estes diferentes laboratórios, mas aqui o Real Madrid Tech tem desde uma sala de biomecânica, de neurofisiologia, de análise de dados, de nutrição, no fundo também aqui esta visão interdisciplinar com diferentes áreas de conhecimento, com diferentes áreas de especialidade, a poderem dar os seus contributos para a melhoria da prestação dos jogadores no futebol. Em Portugal, aquilo que foi o primeiro clube a apostar nesta valência laboratorial, temos o Sport Lisboa Benfica, em 2008, com a criação do seu Benfica Lab, na altura denominado Laboratório de Otimização do Rendimento Desportivo. Um espaço que procurou, como dizia aqui o seu coordenador à data, o Bruno Mendes, fazer com que os planos de treino fossem, de facto, passassem a ser adaptados às necessidades de cada jogador. Ou seja, este conhecimento que era importante ter de cada jogador para que aquilo que era a prescrição que se iria realizar fosse de facto ajustado a cada um desses jogadores. E permitir-lhes também fazer um controle periódico, quer em termos fisiológicos, análises sanguíneas, como falávamos há pouco, testes físicos, etc., ou também aqui uma valência um pouco mais tática, essencialmente ligada aqui à análise de jogo. Quer no slide anterior, quer neste próprio slide, tem aqui uns links em baixo que podem depois ter acesso a mais informação sobre estes diferentes laboratórios e podem ver até alguns vídeos com exemplos mais concretos sobre aquilo que é feito em cada um destes laboratórios. Mas, no fundo, para vos dar a noção de que em Portugal este laboratório, como vos disse, apareceu em 2008, o Benfica Lab, que hoje em dia já tem um nível de desenvolvimento muito mais significativo. Hoje em dia é reconhecido como um dos melhores laboratórios para o futebol em termos mundiais, que tem um conjunto muito alargado de pessoas a trabalhar a tempo inteiro
naquilo que são as suas diferentes funções. Existem inclusivamente alguns colegas vossos, alguns antigos alunos aqui da UBI, que estão também neste momento a trabalhar no Benfica Lab e que naturalmente beneficiam deste reconhecimento da importância deste espaço pelo Benfica, que apesar de inicialmente ter sido mais direcionado para o futebol e para o futebol profissional, hoje em dia está alargado não só ao futebol de formação, como também às outras modalidades e permite que estes equipamentos possam ser disponibilizados para a análise e para o conhecimento dos jogadores em diferentes modalidades. Temos, em termos europeus, também outros espaços de referência. O Dortmund com o 360, que há alguns anos foi conhecido também como um clube que apostou fortemente neste espaço laboratorial para o conhecimento dos seus jogadores e que permitiu também aqui valorizar o conhecimento individual e coletivo dos seus jogadores. Relativamente a esta temática do laboratório, há um programa que foi realizado já há alguns anos sobre o Cristiano Ronaldo de Estado ao Limite, que tem o link também cá em baixo para o próprio programa, e em que é relativamente interessante, precisamente por focar algumas situações que podem permitir conhecer aquilo que são as capacidades dos jogadores e as suas características para o desempenho do futebol. Vem aqui nesta situação, mais uma vez, deixar agora para vocês poderem ter atenção ao vídeo. Vou voltar aqui para o vídeo anterior, como vimos aqui no vídeo anterior, há aqui um conjunto de informações sobre a finta e sobre aquilo que são os dados colhidos pelo Cristiano Ronaldo quando faz esta situação, e em que de facto, como é apresentado aqui, ele olha para a bola, mas mais do que olhar para a bola, olha para a relação entre o centro de massa, que eles descrevem como as ancas, e a base de apoio, enquanto que por outro lado, aquilo que é o outro jogador que está a procurar jogar com ele tem uma captação de informação muito mais dispersa, sem saber exatamente o que é que vai ver, o que é que vai recolher em termos de informação. No fundo, este é um pequeno exemplo de uma situação laboratorial, onde, através da utilização de uns óculos que captam aquilo que é o direcionar do olhar de quem
utiliza esses óculos, conseguimos ver a diferença, ou a diferença entre jogadores experientes e não experientes, o tipo de informação que captam, mas pode ser muito importante quando queremos ajudar um jogador a melhorar a sua prestação, por exemplo, nesta ação de finta, sabendo exatamente que informação é que ele recorre. Muitas vezes o que acontece é, como estava a ser dito aqui também, se perguntarmos aos jogadores o que é que ele está a fazer, que informação é que ele está a recolher, os jogadores não têm noção disso. Muitas vezes isto é feito de forma inconsciente, subconsciente até, e então acabamos por ter dificuldade em perceber o que é que ele está a ter como informação para tomar as decisões. E através da utilização desta instrumentação, da realização desta situação, podemos perceber de uma forma objetiva que dados é que estão a ser recolhidos pelo jogador para poderem tomar estas decisões e assim conseguimos ajudá-lo também a melhorar a sua prestação. Temos agora aqui uma outra situação. Ou seja, aqui mais uma vez nesta situação conseguimos perceber que é possível antecipar a trajetória da bola, que mesmo sem esta informação visual da bola, sabendo o que vai acontecer, o que vai ser feito pelo jogador que vai passar ou rematar a bola e o que vai ser a trajetória inicial desta bola, vai conseguir ser informação útil para que o jogador, mesmo sem ver a restante trajetória da bola, consiga identificar onde é que ela irá parar e realizar a sua ação para acertar na bola. Naturalmente, isto é outro exemplo de outra situação que permite recolher informação sobre o jogador, que nos permite dar aqui dados também interessantes e úteis para poder compreender esta situação. Deixo-vos aqui outro site com mais alguma informação. Isto é uma revista dedicada, que tem algumas partes dedicadas também à tecnologia e que mostra aqui alguns exemplos no futebol, mas também em outros desportos, de como as novas tecnologias, de como o laboratório nos permite hoje em dia melhorar a prestação dos desportistas nos mais diferentes âmbitos, desde o futebol até ao golfe, à Fórmula 1, e em que mostra diferentes exemplos da utilização de equipamentos laboratoriais para se conhecer cada vez melhor a prestação dos jogadores, dos desportistas, e poder assim também otimizar a sua performance. Por isso pode ser também interessante para vocês darem aqui uma vista de olhos em outras modalidades, em outros aspectos que à partida podem não ter muito a ver com o futebol,
mas que, no fundo, nos permitem também alargar um pouco o conhecimento sobre esta questão do laboratório, sobre a necessidade e a importância da sua utilização hoje em dia no desporto. Ainda no futebol também têm um outro espaço que vale a pena darem uma vista de olhos. O Futebol Lab, no fundo, um espaço que existe em Carnaxide, onde é possível realizar um conjunto de situações para fazer uma avaliação da técnica, da velocidade, da potência e da precisão, e que em jeito de brincadeira, em jeito de desafio individual, se reforça também a importância de ter dados sobre quem está a jogar esta modalidade, para poder quer conhecer as suas capacidades, quer também eventualmente melhorar a sua prestação nestas mesmas habilidades e nesta modalidade. Por isso vale também a pena dar uma vista de olhos. Tem aqui em cima o sítio na internet deste Futebol Lab, e depois passarem por lá para verem mais alguns exemplos de algumas situações que existem e que podem ser feitas neste âmbito. Naturalmente que apesar de hoje em dia estes equipamentos estarem muito disponíveis e poderem ser utilizados para recolher estes dados, que ainda existe quem não reconheça a importância do laboratório, quem duvide da sua utilidade para a melhoria da prestação dos jogadores, e simplesmente limitam-se a utilizar estas novas tecnologias como utilizavam as ferramentas anteriores. Neste exemplo em que o dossiê com a folha de papel hoje em dia foi substituído pelo tablet, para simplesmente fazer passar as mesmas informações. Ora, o laboratório não é isto. O laboratório é o conhecimento que hoje existe, uma capacidade de conhecimento e uma capacidade de instrumentação para recolher mais informação, para recolher mais dados e para tomar decisões de uma forma muito mais efetiva e muito mais ajustada. Porque este desenvolvimento que estamos a assistir e que tem vindo a crescer muito nos últimos anos não pode ser ignorado, muito em particular no futebol. Dúvidas que tenham, questões que queiram colocar relativamente àquilo que foi apresentado, àquilo que estivemos a falar? Não? Ok. Tem aqui alguma leitura complementar sobre esta matéria? Um livro do André Mendes, foi também um antigo aluno nosso aqui da UBI, sobre o scouting no futebol, que chama a atenção também para alguns destes aspectos e para a importância também do conhecimento dos jogadores, quer da nossa equipa, quer da equipa adversária, para melhorar a sua prestação. E depois este aspecto tinha tese de doutoramento também sobre o diagnóstico nas atividades esportivas coletivas e a operacionalização no futebol, também aqui com algumas informações um pouco mais objetivas e mais concretizadas. Este era um trabalho que eu tinha proposto para que pudessem fazer para o dia de hoje, para no fundo vos ajudar a estruturar aqui um pouco melhor o vosso trabalho para esta segunda avaliação, que é para vocês definirem o tema que pretendiam analisar, e este é de facto o ponto de partida para este trabalho, é identificarem o tema, a área que vocês pretendem, sobre a qual se pretendem debruçar. Como vos falei há pouco, existem diferentes áreas no laboratório, o laboratório fisiológico, prático, de análise, etc. Depois é preciso decidir que dados são úteis, ou seja, que informação, que dados é que pretendemos recolher sobre aquele tema, sobre aquela área, para poder, no fundo, tomar melhores decisões e ajudar os jogadores a melhorar a sua prestação. E, finalmente, então, sabendo que dados é que nos interessam recolher, ir definir a situação que nos permite recolher esses dados. Ou seja, o que é que terá de ser feito, como, quando,
com que instrumentos, para podermos recolher esses dados e, então, ter acesso a essa informação para tomar melhores decisões. Não sei se alguém fez este trabalho, se tem alguma dúvida, alguma questão que queira esclarecer. Ok, então a André Ferraz diz que está esclarecido. Eu vou tomar o silêncio dos outros presentes como não tendo dúvidas ou questões que queiram colocar. Volto a dizer e a reforçar a importância de realizarem este trabalho para poderem dar corpo àquilo que é a segunda avaliação desta disciplina, ficar ao vosso dispor para as dúvidas ou questões que entendam querer colocar. O e-mail continua a ser a ferramenta mais direta e mais acessível para podermos comunicar, e fico ao vosso dispor. Se ninguém tiver dúvidas ou questões, muito obrigado por terem aparecido. Continuação de bom trabalho e bom estudo a todos. Até à próxima. Obrigado, até a semana.